Gênesis capítulo 41, versículo de número 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois quem Deus te fez saber tudo isso? Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Amém? Pode sentar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. José, bisneto de Abraão, a semelhança do pai Jacó e do avô Isaac, José era uma pessoa com experiências com Deus. José era filho da esposa amada de Jacó, a Raquel. José era o filho sonhador. E José, deixando a sua adolescência, com os 17 anos, como diz a Bíblia, se você voltar atrás, no 37, diz a idade de José, você vai ver que José, ele teve 2 sonhos. Por isso que José era tido como filho sonhador. E nós olhando na Bíblia, nós vemos que Deus, Ele muitas vezes deu sonhos aos seus servos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Nós vemos José tendo 2 sonhos: os sonhos do molho de trigo, que se baixavam para o seu molho, e nós vemos José sonhando o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinando para ele. No Novo Testamento nós vemos também José, o pai de Jesus, pai terreno de Jesus, que Deus deu sonho para ele fugir, né? O anjo falou com ele em sonhos para ele fugir para o Egito, porque Herodes ia matar o menino. Nós também podemos ver em Números, capítulo 12, versículo 7, que quando Arão e Miriam se levantam contra Moisés, Deus fala para Arão e Miriam: se houver profeta entre vós por sonhos e visões, eu falo com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que eu falo com ele boca a boca. Então, nós, lógico, não vivemos de sonhos, tem que tomar muito cuidado com os sonhos, mas nós também compreendemos que os sonhos também podem ser sonhos de Deus em nossas vidas. Muitas vezes o Senhor fala conosco por sonhos, muitas vezes o Senhor nos direciona por sonhos, ou quem sabe, no caso de José, os sonhos de José eram proféticos para o seu futuro. Então, os sonhos, muitas vezes são sonhos de Deus, e que nós, então, possamos saber interpretar e ousar a ter esses sonhos de Deus em nossas vidas, como alerta, como profecia, né? Como bênçãos para nossas vidas. José, escravo ou sonhador, José, ele sempre se destacou no meio da sua família com uma vida de excelência com Deus. Glória a Deus. Então, nós vamos ler, ver, estudar um pouquinho a respeito da vida de José. José, ele traz muitas lições para nós, lições verdadeiras, que nós temos que olhar para essas lições, aprender com José e buscar com José ter essa vida de excelência com Deus. O texto 37, 2, no finalzinho do texto, a palavra diz assim, que José trazia uma má fama dos seus irmãos ao seu pai. Então, nós começamos a olhar a Bíblia e aprender com a Bíblia
o que o Salmo de número 1 sempre diz, e nós já conhecemos de cor e salteado, né? O Salmo de número 1, ele fala, deixa eu chegar lá. O Salmo de número 1 diz: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Então, essa palavra, ela vale para o Velho e ela vale também para o Novo Testamento. Essa palavra, ela nos ensina, olhando para José, que os escarnecedores e os ímpios estavam dentro da sua própria família. E José, como uma pessoa que tinha uma vida de excelência com Deus, ele não se misturava com os escarnecedores e nem no conselho dos ímpios. Assim a Bíblia então ela nos chama para que o cristão hoje ele faça uma reflexão nos seus caminhos e nas suas atitudes com que ele anda. Porque se nós queremos ter uma vida de excelência com Deus, nós temos que fazer distinção dos caminhos que servem para Deus e dos caminhos que não servem para Deus. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo no Novo Testamento, ele chega aí um pouquinho mais longe. Paulo ele fala para a gente não se associar com pessoas, principalmente cristãos, que não respeitam a palavra de Deus. 1 Coríntios 5,10. Aí Paulo, então ele explica que é para a igreja olhar principalmente aqueles irmãos que se dizem cristãos e continuam andando na imoralidade, na prostituição e no adultério. A palavra do Senhor, Paulo diz que o cristão ele tem que se apartar desses irmãos que se dizem cristãos e continuam andando como impuros, continuam andando como adúltero, como maldizente. Paulo explica também. Ele explica dizendo que não exatamente com as pessoas do mundo, porque senão necessário fosse a gente sair do mundo. Eu vou ler aquela tradução um pouco diferente, tá? 1 Coríntios 5,10 é a linguagem de hoje. 1 Coríntios 5,10 ele diz: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, idólatras, porque vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aqueles que se dizendo irmão, por devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, como tal nem ainda comais. Paulo no versículo 13 diz: mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Paulo ele é pesado. E ele então começa aqui a dizer para nós que nós temos que julgar os que estão dentro da igreja. Então, nós observamos essa palavra, Paulo está se referindo à disciplina da igreja, significando que a igreja ainda tem disciplina. Porque, na realidade, com as pessoas mundanas é impossível, porque nós trabalhamos no mundo, nós vivemos no mundo, mas nem por isso nós vamos se assentar na roda dos escarnecedores, falar como escarnecedor, viver como ímpio. Nós podemos ser como a sombra, estar até no meio da lama, mas não se misturar com a lama. Então aqui nós vemos esse jovem José. Ele era um jovem, ele tinha saído da sua adolescência, mas ele já estava fazendo a diferença
dentro da sua própria família. O versículo 5, 37:5, diz que José sonhou um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o aborrecia. Então, nós vemos mais uma lição da vida de José. O ódio e a inveja são destrutivos na vida de uma pessoa. O Provérbios capítulo 27, versículo 4, ele diz que o ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. Então, Provérbios 27, 4, o ódio é cruel e destruidor. Se você carrega ódio no seu coração de alguém, de uma pessoa, tá? Ore a Deus para que Deus tire esse ódio do teu coração. Se você é uma pessoa que tem amarga inveja dentro do seu coração, pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser dentro da obra de Deus, a Bíblia coloca a inveja como pior do que o ódio. Nós vivemos em tempos ruins, é verdade, onde o ódio prevalece, onde o lugar do amor na sociedade está cheio de sentimentos ruins e sentimentos doentes. A palavra de Deus, ela nos fala que Deus quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. A palavra de Deus diz isso. Eu me lembro de uma história, que um guri na escola brigou com seu coleguinha, veio embora para casa. O pai percebeu, perguntou: meu filho, o que aconteceu? Ele disse: pai, eu estou com uma raiva do meu colega, estou com ódio. E aquele pai então pega o menino de pendura uma camisa branca lá no varal, dá a ele um saco de carvão e diz para ele assim: meu filho, essa camisa branca é o teu colega que você não gosta. Vamos tirar toda essa raiva, eu vou te dar esse saco de carvão, você apedreja essa camiseta como se fosse a cara do seu colega. Descarrega toda a tua raiva dele. Diz que o menino apedrejou com o carvão naquela camiseta. E aí o pai perguntou: meu filho, você está melhor? Ah, pai, agora eu estou muito melhor. Então vem cá, vamos lá no espelho. Quando o menino olhou no espelho, ele levou um susto, porque o seu rosto estava preto com a ferrugem do carvão. E o pai então olhou para ele e disse: meu filho, assim é o ódio na vida do ser humano. Ele faz mais mal para quem está sentindo do que para os nossos inimigos. A pessoa que tem ódio no coração, ela não come direito, ela não dorme direito, ela não vive direito. Por quê? Porque o seu coração está corroendo com um veneno mortal. Para livrar esse coração da mágoa e do ódio, é só aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que acontecia na vida dos irmãos de José. Os irmãos de José tinham amarga inveja de José, porque ele era o filho amado. Jacó tinha lá suas razões, com certeza, porque Jacó, todos nós sabemos, ele amava Raquel e enganaram ele e deram para ele uma mulher que ele não amava, a Leia. Ele foi obrigado a casar com Leia e depois com a Raquel. E aí ele ainda colocaram à disposição dele mais 2 escravas para ele gerar filhos.
Então você percebe, mas a mulher que ele amava, Raquel, não podia dar filhos. Deu só 2 filhos no final de sua vida. Foi José e mais um moço, Benjamim. Obrigado, irmão. Então, nós vemos o quê? Que no caso do Jacó, ele tinha muitas razões para amar José e Benjamim. Benjamim foi o último que nasceu, parece. Então Jacó, ele tinha razões especiais, não que ele tinha preferência. A esposa já tinha morrido nesse tempo, já tinha ido embora, por isso ele amava, mas também tinha uma razão especial. José era um menino que vivia com excelência na presença de Deus. Os outros irmãos só tinham notícia ruim, só tinham notícia de perversão, de coisas malignas que não agradavam a Deus. Tanto que eles guardavam no seu coração um ódio mortal e cruel contra a vida de José. Nós conhecemos a história e vimos o que eles aprontaram. Tem que ter muito ódio, né, para fazer o que eles fizeram. Então, a inveja e o ódio está lá em Gálatas, no capítulo 5 também, aonde fala que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí você vai perguntar para mim, irmão, então quer dizer que os irmãos de José não herdou o reino de Deus? Bom, Paulo diz que quem viveu pela lei será julgado pela lei. Quem viveu na graça vai ser julgado pela graça. Serão julgados por isso. Glória a Deus. Jesus também ensinou em Lucas 6:27 que nós devemos fazer o bem àqueles que nos aborrecem. Nós devemos amar os nossos inimigos. Por mais que a gente não se dê bem com uma pessoa, nós temos que se esforçar para amar aqueles que não nos amam. É difícil, não é fácil, é uma luta interior, mas o Senhor nos dá força. Gênesis capítulo 39, versículo 2 e 3. Aqui, José na casa de Potifar. O Senhor estava com José, e foi varão próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, e o Senhor estava com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, José achou graça aos seus olhos e serviu, e ele pôs sobre a sua casa. Aqui, a lição que o José nos ensina. Eu sempre dou alguns conselhos para os meus filhos em casa, principalmente no início de carreira profissional, começa a trabalhar, né? Eu sempre aconselho meus meninos em casa, inclusive a menina, seja esforçado, seja trabalhador, seja honesto, cumprimente todo mundo. Às vezes as pessoas se queixam, né? Às vezes a gente vê na igreja, olha, irmão não cumprimenta, outro irmão não cumprimenta, mas às vezes você passa pela pessoa, a pessoa passa de cabeça baixa, nem na sua cara olha direito, não tem como cumprimentar às vezes. Eu, uma certa feita, no ônibus de manhã cedo indo para o trabalho, todo dia cedo tinha uma irmã e a sua filha que iam no ônibus. A menina, ela sempre olhava, porque ela era alta, olhava por cima, me via, eu cumprimentava. A mãe dela, eu nunca consegui cumprimentar, porque toda vez que eu olhava para ela, estava de cabeça baixa. Eu sou um pouco tímido também. Um dia, na igreja, eu falei para a irmã, irmã, eu não consigo cumprimentar a tua mãe. Toda vez que eu olho para ela no ônibus, ela está de cabeça baixa, ela ficava mais no fundo do ônibus. Ela olhou para a mãe dela e falou assim, tá vendo, mãe? Não falei para a senhora que o problema era a senhora, não era o irmão? Ela já tinha reclamado para a menina, mas o problema era ela, não era eu. Então eu, na minha casa, eu orientei, né, os filhos, principalmente a menina,
não importa se é novo, se é velho, se é bonito, se é feio, cumprimente todo mundo. Você vai trabalhar, não interessa se não é a tua função, mandou fazer, faça. Você está começando a trabalhar, você tem que mostrar que você é esforçado. Nesses últimos dias, eu não vou falar tão claro, mas aconteceu algo maravilhoso. Uma pessoa que começou a trabalhar numa empresa boa de ajudante, e eu dei esses conselhos: seja esforçado, seja trabalhador, faça o que te manda e não fique levando fofoca. Todo mundo que vem fazer uma fofoca para você de alguém, ele vai levar a sua fofoca para outro. Então, alguém fofocou no seu ouvido, diz: mas não comente, não fale. O chefe geral de serviço perdeu a conta, foi embora. E tinha um outro, todo mundo estava com medo de colocar aquele camarada no lugar dele. Ninguém gostava do outro que ia assumir. E depois o outro assumiu. Assim que o outro assumiu, ele chegou para essa pessoa e diz assim: eu vou te passar você a oficial, porque você nunca me deixou na mão, você nunca reclamou de mim e sempre fez o que eu mandei. Parece brincadeira? É verdade, aconteceu agora esses dias. Então, o José aqui, uma das lições que o José ensina para nós, e ensina para os nossos jovens que estão começando a trabalhar: ser honesto, mesmo na dificuldade, ser reto, ser esforçado e competente dentro do seu trabalho, não se mostrar mole nem preguiçoso, porque isso leva à prosperidade na tua vida. José, ele mesmo sendo escravo, quando colocaram ele na casa, quando Potifar comprou ele dos ismaelitas, e ele foi colocado na casa de Potifar, ele se mostrou uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa direita, uma pessoa competente e esforçada. Por isso ele foi colocado sobre todos dentro daquela casa. E a lição que José nos mostra hoje é que nós também, nossos filhos, nossos jovens que estão aqui, porventura até escutando essa mensagem, seja esforçado, seja simpático, seja gentil, se esforça, faça o que te mandam, porque amanhã você vai estar por cabeça e não por cauda. Gênesis capítulo 39, versículo 9. Ninguém é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Aqui, José nos ensina uma lição de alguém que procura excelência diante de Deus. É fugir do mal e fugir das tentações. Um jovem, Então, Hebreus capítulo 13, versículo 4, ele diz que venerado, honrado seja entre todos o matrimônio, e o seu leito sem mácula. Traduzindo, o autor de Hebreus diz que honrado, o casamento tem que ser honrado, e o seu leito, a sua cama, sem mancha, sem sujeira, sem imoralidade, sem imundície, tanto para os casais quanto para o adultério, para a fornicação e outras coisitas mais. Deus não aceita e não aprova a imoralidade sexual, mesmo no meio dos cônjuges. Por isso que ele diz aqui, o seu leito, a sua cama, seja sem sujeira. José,
Olha a palavra de José, né? Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou. Porquanto tu és a sua mulher, como, pois, eu faria esse tamanho mal e pecaria contra Deus? A preocupação de José: trair a confiança do patrão e pecar contra Deus, que era o pior. Esse é o temor que nós devemos carregar dentro dos nossos corações. Tantas coisas que cabem aqui, né, que não tem condição de ficar falando. O Cláudio Duarte não fala. Glória a Deus. Mais uma liçãozinha que nós vamos aprender com José. Gênesis 42, 21. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós essa angústia. Rúben respondeu-lhes dizendo: não vos dizia eu dizendo, não pequeis contra o moço? Mas não ouviste, vedes aqui o seu sangue também é requerido. Irmãos, esse episódio aqui fazia 20 anos que havia se passado que eles haviam traído José, entregado José aos ismaelitas e vendido como escravo. Fazia 20 anos. O que essa passagem nos ensina, irmãos, a respeito do remorso? O remorso, ele é algo, ele é um peso que o ser humano carrega nas suas costas pela vida inteira. O remorso é duradouro, é prolongado na vida das pessoas. E outra coisa, o remorso pode levar até a morte. Tem que tomar cuidado com as atitudes, porque nós vemos os irmãos de José 20 anos depois, toda vez que acontecia um problema mais sério, eles entendiam que Deus estava pesando a mão contra eles, porque eles tinham vendido José, traído José. Eu me lembro dessa passagem, eu me lembro de Judas. O que houve com Judas? Se você fizer o paralelo entre Judas e Pedro, porque Pedro também, não vou dizer que ele traiu, mas Pedro também pecou contra Jesus. Jesus falou para ele: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Pedro também negou Jesus. Mas só que tem uma diferença: Pedro chorou de arrependimento e permaneceu nos caminhos do Senhor. Judas não. Judas, ele não se arrependeu, ele não sentiu, ele sentiu remorso. Ele diz: a minha maldade é maior do que se possa ser perdoada. Então Judas, o remorso de Judas fez ele pular do penhasco e se matar. Logo, o que nós entendemos? Irmãos, a pessoa está com remorso, corre aos pés da cruz de Cristo, confessa o seu pecado. Tiago, ele diz lá na epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sarareis. A oração feita por um justo possa ter muito em seus efeitos. Você está com remorso? Ora a Deus. Você está com remorso? Fala com o teu pastor, confessa com o seu pastor, diz: pastor, me ajuda porque eu fiz algo muito errado, peço perdão. Teu pastor vai te ajudar você em oração. Mas nós não podemos fazer o que os irmãos de José fizeram, nunca confessar os seus pecados. Passou 20 anos com aquele pecado nas costas, sem confissão. Pecou, fez errado, se humilha aos pés da cruz de Cristo. Quando nós confessamos os nossos pecados, aquele fardo pesado
ele sai das nossas costas, e o Senhor nos renova. Não preciso nem dizer Mateus capítulo 23, né? Se trouxeres a tua oferta ao altar, né? E te lembrares que tem alguma coisa contra o teu irmão, ou o teu irmão tem contra ti, deixa ali tua oferta e vai, reconcilia primeiro com teu irmão. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Nós estamos terminando Gênesis capítulo 45. Versículo 5. José se dá a conhecer aos seus irmãos. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese em vosso coração, não entristeçais, nem vos pese em vossos olhos, né? Por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Nós vemos aqui algo que também José nos ensina: o milagre de perdoar, gente. O perdão que nós liberamos é um milagre maravilhoso nas nossas próprias vidas. Mesmo que a pessoa não veio pedir o perdão, perdoa essa pessoa diante de Deus. Fala nas suas orações, conversa com Deus e diz: Deus, eu perdoo aquela pessoa do mal que me fez. Por quê? Porque o perdão que nós liberamos, ele faz milagre nas nossas vidas. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 30, a palavra de Deus diz assim: minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. Nós devemos liberar e perdoar. A vingança, irmãos, pertence a Deus. É Deus que vai cobrar da pessoa o erro que ela não confessou, a humilhação que ela não se humilhou, o remorso que ela continuou carregando em vez de confessar o seu pecado, se humilhar, se reconciliar com o irmão. É Deus que vai cobrar, não somos nós. A vingança não pertence a nós. Vocabulário de cristão: não pode existir eu não gosto daquela pessoa. Isso não pode existir no vocabulário de cristão, porque a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós vemos que os irmãos de José não amou o próximo, né? E o próximo era parente. Para terminar, nós aprendemos na história de José que Deus está no controle das nossas vidas. Nós aprendemos a história de José, ela nos ensina que quando nós entregamos nossa vida para Jesus Cristo e nós temos um coração sincero, mesmo alguém cantou, acho que foi o irmão Emerson cantou aí, né? Mesmo que eu tenha que se arrastar com Jesus, né? Porque eu vou falar a verdade, muitas vezes nós não caminhamos, nós se arrastamos na presença de Jesus, e às vezes Ele empresta a muleta para a gente andar ainda, para chegar ainda onde a gente precisa chegar. Se você é sincero com Deus, Ele te empresta a muleta, Ele te puxa, Ele te carrega, Ele te ajuda a você ficar de pé. Aí então nós aprendemos que o Senhor está no comando das nossas vidas. Então, aí nós vamos ver aquele versículo que está em Romanos 8 dizer, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não se resume toda a história de José nesse versículo? As nossas vidas, quando nós olhamos para ela, também podemos entender que se nós amamos a Deus, nossas lutas, nossas dificuldades, nossas barreiras, tudo isso
Deus permite porque ela vai nos fazer crescer na presença do Senhor, vai nos fazer alcançar uma vida de excelência diante do nosso Deus e do nosso Pai. Então aí dizemos, né? Aquele versículo também, acho que é de Colossenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? E Paulo diz: sei ter abundância, sei, né, passar necessidade, posso todas as coisas. Todas as coisas nas nossas vidas cooperam para o nosso bem, para alcançarmos uma vida de excelência diante do Senhor. Então, é maravilhoso a gente olhar para a história de José e saber que, assim como a história de José nos ensina muitas coisas a respeito da palavra e do Deus Criador, e olhar para nossas vidas e vemos que muitas vezes nós passamos muitas lutas, mas não é porque Deus nos desamparou, é porque Deus quer que a gente cresça, é porque Deus quer que a gente melhore, é porque Deus quer que a gente atinja uma estatura perfeita diante do Senhor. Amém? Vamos se colocar de pé. Glória a Deus. Então, na hora da luta, não murmure, nas suas dificuldades, não critique, não murmure, mas se ponha aos pés da cruz de Jesus e continue clamando de dia e de noite. Nesse tempo de Covid que nós passamos em casa, eu praticamente orava 24 horas, orando e clamando a Deus, pedindo a misericórdia de Deus. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por esse momento tão maravilhoso e pedir a Ele para que nós possamos alcançar dias sábios diante da Tua face, para que o Senhor possa nos ajudar a alcançar uma excelência diante dEle, ser pessoas mais excelentes, melhores na presença do Senhor. Aleluia, oh glória a Deus. Vamos orar? Pai que estás no céu, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, ó Deus, nós te louvamos por todas as lutas e dificuldades que passamos, mas passamos. Nós te louvamos, Senhor, porque muitas vezes se arrastamos na Tua presença, mas o Senhor não nos abandonou. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a estar de pé, nos ajuda, Senhor, meu Deus, ser cristãos excelentes, como foi José, como foi Sadraque, Mesaque, Abdenego, Daniel. Nos ajuda, Senhor, ó Deus, limpa o nosso coração, tira do nosso coração a mágoa, o ódio, a inveja, Senhor, e nos abençoa, Senhor, e nos ajuda a abençoar os nossos irmãos, Senhor, meu Pai do céu. Não nos deixa, Senhor, não nos lance fora da Tua presença, mas tem compaixão de nós, ó Deus. Abençoa essa igreja, abençoa esse povo, estenda as Tuas asas sobre a Tua igreja, livra, meu Deus, da peste do coronavírus, da dengue, de tantas tragédias desse mundo, meu Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus. Amém?